Discussão sobre o Benfica, Rui Costa a destacar o brilho da bicicleta e Noronha Lopes a pedalar. Durante um debate televisivo entre os dois concorrentes à presidência, que se enfrentam na segunda volta, predominou a conversa sobre o passado, com escassa abordagem ao futuro. Nuno Crespo designado curador da primeira Trinal de Arte no Vaticano. Desde 2018, o Dicastério para a Cultura e a Educação tem ampliado a sua atuação no domínio da arte contemporânea, participando na Bienal de Veneza. Crescimento de 13% da Amazon impulsionado pela inteligência artificial. Aposta na IA e na nuvem leva a Amazon a um forte crescimento. Residência de estudantes na Guarda prevista para 2026. A nova residência do IPG contará com 152 camas e estará disponível em 2026. PS exclui Chega na eleição de juízes do TC e provedor. José Luís Carneiro busca uma maioria de 2/3 para as eleições do TC e do provedor de justiça, contando com o apoio da Iniciativa Liberal ou Livre, sem considerar os votos dos deputados do Chega. Aviso vermelho para Aveiro, Coimbra e Viseu nesta sexta-feira. As previsões indicam a ocorrência de chuvas intensas, ventos fortes e a possibilidade de cheias ou inundações nos dias que se avizinham. Acusação proposta pela PJ contra 4 influenciadores. Os influenciadores, com idades entre 16 e 19 anos, contavam com milhares de seguidores nas redes sociais e alegadamente cometeram os crimes em Loures, sendo todos considerados imputáveis. O vídeo obteve 32 mil visualizações. O pesar pela monarquia. A instabilidade passou a ser um sinal de que os franceses não possuem, ou já não desejam ter, um presidente forte e uma maioria consistente. Mulher que pediu carona é atacada sexualmente em área florestal em Marco de Canaveses. O agressor, um reformado de 67 anos, atacou a jovem de 21 anos e obrigou-a a manter relações sexuais. Ele foi preso pela PJ do Porto por violação agravada. As unidades de saúde de Lisboa e Vale do Tejo registram mais do dobro das queixas em comparação com as do Norte. Quase 43 mil reclamações foram dirigidas às unidades dos setores público, privado e social no primeiro semestre deste ano. Os principais motivos de insatisfação são os cuidados de saúde e a segurança do utente. Conversa entre a Ucrânia e a União Europeia visa sanções à Rússia em 2 horas. O impacto inicial das sanções impostas pelos Estados Unidos da América às empresas petrolíferas russas é destacado por Volodymyr Zelensky. Além disso, Marcelo Rebelo de Sousa solicita um entendimento político acerca da saúde. Rapaz de 14 anos agredida sexualmente em grupo em Viseu. Registros dos abusos foram gravados e estão a circular na escola. O ex-namorado da jovem terá orquestrado uma vingança contra ela. Combinou um encontro com a rapariga, mas apresentou-se na companhia de mais 3 amigos. Garcia Pereira solicita ao Ministério Público o fim do Chega. O advogado e ex-líder do MRPP chama a atenção para a violação, constante, da Constituição por parte do partido de Ventura. O líder do Chega acusa de tentativa de silenciamento. FC Porto aumenta significativamente as suas chances de conquistar o título e supera adversários lisboetas. No mês de outubro, os Dragões mais que duplicam o seu apoio em comparação a agosto, atingindo uma percentagem que ultrapassa a soma de Benfica e Sporting. Proibição de disfarces de Halloween na Escola de Braga. A celebração marcada para esta sexta-feira não faz parte do plano de atividades da escola, e a direção proíbe o uso de vestuário relacionado com a data. As raízes do riso à luz dos especialistas. Os autores analisaram toda a literatura e reflexão existente acerca do humor. 4 horas. Eleições presidenciais. Gouveia e Melo perde a liderança na sondagem. O Almirante ocupa a 3ª posição, ficando atrás de Luís Marques Mendes e André Ventura, embora esteja dentro da margem de erro. Neste jornal, encontra-se também a análise do Presidente da República sobre a situação da saúde no país. Rio de Janeiro. Um conflito justificado ou um massacre?
Uma grande operação nas favelas do Rio de Janeiro resultou em 121 mortes em poucas horas. A polícia enfrenta acusações de excessos. Como interpretar os eventos? A jornalista Andresa Matais é a convidada. Correspondência ao responsável. O que se escreve ao diretor? Pena de ex-hospedeira que tentou assassinar namorado reduzida para 6 anos. A arguida foi inicialmente sentenciada a 8 anos de prisão. Os desembargadores criticaram a minimização do facto de o namorado lhe ter fornecido droga. O regresso da tradição com magustos e castanhas assadas. O Wes Martinho está quase a chegar, trazendo consigo o tempo das castanhas, um alimento ancestral, assim como as assadoras, o magusto, a celebração com castanhas, vinho novo, canções e danças. A nova SBE expande a educação em literacia financeira para grupos mais vulneráveis. Um dos programas visa capacitar cerca de 50 mil funcionários de pequenas e médias empresas, enquanto o outro se destina a imigrantes. Aviso vermelho para Viseu, Aveiro e Coimbra devido à chuva entre as 6 horas e o meio-dia. O IPMA emitiu um alerta que se aplica das 6 da manhã até ao meio-dia. Neste jornal, pela primeira vez numa pesquisa sobre as eleições presidenciais, Henrique Gouveia e Melo não está à frente nas intenções de voto. Abel Ferreira volta a estar na final da Libertadores. O aviso já tinha sido dado. O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, conseguiu marcar 4 golos à LDU Quito, revertendo assim a desvantagem que trouxe do Equador. Além disso, continua o embate de acusações entre Rui Costa e Noronha Lopes. Dia Mundial da Poupança, um dia de reflexão, investir. O Dia Mundial da Poupança transcende uma mera data, servindo como um apelo para a ação, o aprendizado e a preparação para o futuro. António Silva é ultrapassado por Tomás Araújo. Na viagem para Guimarães, José Mourinho deverá posicionar Tomás no eixo defensivo do Benfica, junto a Otamendi. Chás Palminteri, escolhi Lisboa, esta cidade maravilhosa, para apresentar pela primeira vez o meu one-man show, fora dos Estados Unidos. Chás Palminteri, ator, escritor e produtor famoso pela peça A Bronx Tale, onde desempenha todos os papéis e que foi adaptada para filme por Robert De Niro, leva o seu espetáculo para fora dos Estados Unidos pela primeira vez, escolhendo Lisboa como a cidade anfitriã. Escuta a conversa em inglês. Um Tribeca em busca de uma fórmula com Meg Ryan e Esposito. As duas personalidades simbolizaram o sector que deu origem a um festival que se encontra na sua segunda edição em Portugal, procurando aperfeiçoar-se em relação ao que foi exibido no ano anterior. Alerta vermelho, Viseu, Coimbra e Aveiro. IPMA considera expansão. Maria João Frada, a meteorologista, detalha as condições meteorológicas recentes no norte do país. As más condições climáticas persistem até sábado, com o IPMA a antecipar uma melhoria apenas no domingo. Fecho do jornal All About Macau devido a pressões e processos. O encerramento representa um novo retrocesso na liberdade de imprensa em Macau. Deseja reduzir os impostos sobre heranças e doações em vida. Escuta a conversa de Pedro Anderson com António Chivelbá. Um elevado número de portugueses está a incorrer em impostos excessivos ao receber ou transmitir uma herança. Contudo, existem diversas soluções completamente legais que permitem pagar menos, ou até nada, e prevenir desavenças familiares. Neste episódio, António Chivelbá, especialista em direito fiscal, revela estratégias que podem resultar em economias de milhares de euros, ou até mais, utilizando apenas os meios legais disponíveis. Estados Unidos da América sugeriram ao Hamas uma retirada segura das zonas israelitas em Gaza. Depois de um ataque de Israel que causou múltiplos feridos na quinta-feira, o presidente do Líbano mobilizou tropas para a fronteira com Israel visando evitar novas invasões. A extrema-direita holandesa foi derrotada pelos moderados, que aguardam inspirar a Europa. O partido de Geert Wilders, que liderava a coligação governamental, saiu como o principal perdedor das eleições legislativas nos Países Baixos. No Expresso da Manhã, Paulo Baldaia dialoga com Pedro Cordeiro, editor da secção internacional do Expresso.
Luso brasileiro no The Voice Portugal desconsidera críticas e foca na música. Bruno Batista, que nasceu em Lisboa há 21 anos, mudou-se para o Brasil, mas voltou a Portugal no ano passado, com o objetivo de apostar na sua carreira artística. Neste momento, encontra-se a competir na 13ª edição do programa de reality. Empate técnico nas presidenciais, Mendes, Ventura e Gouveia em terceiro. No último barómetro para as presidenciais, o Almirante mantém uma tendência de queda. Ventura surge em segundo lugar, com possibilidades de avançar, mas não de triunfar, para a segunda volta. Até às 7h00, a Proteção Civil contabilizou 68 ocorrências devido à chuva. A maioria das ocorrências foram inundações em estruturas e na via pública, especialmente no norte do país. Estados Unidos da América. Acima de 1000 artefactos e objetos furtados do museu. A maior parte dos artefactos furtados tinha sido oferecida ao museu por doadores generosos. Um confronto sem grande entusiasmo e um dirigente, preso ao passado. Rui Costa e João Noronha Lopes enfrentaram-se pela primeira vez antes da segunda volta das eleições no Benfica. Quem saiu vitorioso? Durante uma entrevista, o secretário de Estado da Imigração faz críticas a Carneiro. Antiga ministra recebeu fundos de forma indevida em exclusivo. Uma entidade associada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa fez pagamentos a professores. Elvira Fortunato afirma que tinha a convicção de que a situação era legítima. Os furtadores de esgotos e a disputa no portão escolar. Em Oeiras, realiza-se a limpeza de esgotos durante as chuvas. Por outro lado, na SIC, os debates são deixados de lado e marcam-se horários para tratar de conflitos. Raquel Castro traz Chekhov à cena, refletindo sobre ela, e sobre nós. Com o intuito de escapar ao seu estilo de autoficção, a escritora decidiu montar a gaivota. No entanto, ansioliticamente falando, no CCB, utiliza Chekhov para explorar a ansiedade que dominou o mundo. 4 décadas depois, o que é o cavaquismo na verdade? Cavaco Silva esteve no poder de 1985 a 1995 e, atualmente, cerca de 100 membros das suas equipas juntam-se para um almoço que celebra os 40 anos do seu primeiro governo. Uma excelente oportunidade para relembrar o cavaquismo. GNR realiza a operação Todos os Santos 2025, nas vias. A GNR indica que, ao longo da operação, espera-se um elevado volume de tráfego e, por isso, aconselha os condutores a adotarem uma condução cautelosa. ISCTE e agência japonesa criam laboratório de ensaios de fibra óptica. A inauguração do laboratório de ensaios está marcada para 3 de novembro no ISCTE. Os anúncios do Ventura, as novas normas para a aquisição da nacionalidade portuguesa e os eufemismos na área da saúde. A conformidade dos anúncios do Chega, a legislação sobre nacionalidade e os cortes no setor da saúde em discussão no eixo do mal. Acordo de defesa para a próxima década é assinado entre a Índia e os Estados Unidos da América. O acordo foi formalizado durante o Fórum Ministerial de Defesa da ADMM+, que teve lugar em Kuala Lumpur. Nos Alive 2026 recebe 21 Pilots. Foi anunciado mais um artista para o palco principal do Nos Alive, agendado para julho do próximo ano, em Algés. Da imaginação fast food e dos dragões. O que as redes sociais estão a provocar nas nossas crianças preocupa-me mais do que nas nossas elites. Crónica de Ana Cristina Leonardo. Aumento de 2,3% nas portagens previsto para 2026. Os dados referentes à inflação de outubro revelam a tendência das portagens para o ano seguinte. Em outubro, a inflação registrou 2,3%. Assim, em 2026, as portagens poderão aumentar 2,3%. Agenda de concertos agendados para 2025 e 2026 em Portugal. Informações essenciais sobre os festivais e concertos programados para os meses vindouros, uma agenda em constante atualização.
Da fantasia dos dragões de fast food. O que mais me inquieta é o impacto das redes nas nossas crianças, e não tanto nas nossas elites. Crónica de Ana Cristina Leonardo. Aumento de 2,3% nas portagens em 2026. Os dados da inflação referentes a outubro trazem um indicativo sobre a possível alteração nas portagens no ano subsequente. No 10º mês, a inflação foi de 2,3%. Assim, as portagens poderão aumentar 2,3% em 2026. Inflação desce para 2,3% em outubro, custos de energia diminuem, mas preços dos alimentos sobem. No mês de outubro, em comparação com o mesmo período do ano anterior, os preços da energia registaram uma diminuição média de 1,2%. Em contrapartida, embora tenha desacelerado em outubro, a inflação dos alimentos manteve-se elevada. A projeção do INE indica um aumento anual de 6,1% nos preços dos alimentos não processados, que englobam fruta, legumes, bem como carne e peixes crus. Aos 34 anos, Jeremy Allen White termina o liceu, Bruce Springsteen no cinema. O intérprete da biografia de Bruce Springsteen, que também é o protagonista da série The Bear, admite que tinha dificuldades em concentrar-se durante o seu percurso escolar. Existem 11 escolas internacionais a ser avaliadas. As afirmações dos principais envolvidos nas notícias transmitidas ao vivo na Rádio Observador. Corte da rua da igreja devido a acidente na Maia. Segundo a Proteção Civil, as condições em que o acidente aconteceu são desconhecidas, incluindo a possibilidade de estar associado ao mau tempo que afeta a região. Djamens estreia no Beleza com Monte Cara, celebrando 50 anos de independências. Billie Eilish critica multimilionários como Mark Zuckerberg e entrega 10 milhões de euros. Há pessoas aqui que possuem mais dinheiro do que eu. Durante a cerimónia dos Innovator Awards, promovida pelo Wall Street Journal, Billie Eilish fez severas críticas a multimilionários como Mark Zuckerberg, que estavam presentes na gala. Governo é criticado por Poiares Maduro, que discorda de Marques Mendes. Luís Marques Mendes conta com Miguel Poiares Maduro na sua comissão política. Teatrão e Teatro Mosca reanimam obras com 2.500 anos. Dói-me o corpo de Geyser nessa esperança, faz a sua estreia no Teatrão, em Coimbra, e estará em cena até 23 de novembro. Menos conflito, maior foco na economia. Surge uma nova abordagem de Trump. Trump adota um novo tom, os efeitos das tarifas já são visíveis e o presidente dos Estados Unidos da América dá prioridade a questões económicas nas cimeiras. Enquanto isso, a sociedade russa procura uma solução. Este Kremlin encontra-se doente. Morte de grávida de 38 semanas no Hospital Amadora Sintra. Durante uma consulta hospitalar, foi identificada hipertensão, no entanto, a grávida não foi admitida. O bebê encontra-se em cuidados intensivos neonatais. A contribuição do Lidl Portugal na recuperação ambiental. A recuperação da natureza assume um papel central. Uma nova iniciativa é lançada pela WWF Portugal, com o Lidl Portugal como o parceiro principal que impulsiona o projeto. Mãe falecida nas urgências do Amadora Sintra após ter sido enviada para casa. Embora a mãe tenha falecido, o bebê nasceu vivo, mas está em estado crítico. Viseu. Adolescente de 14 anos é vítima de violação por grupo de jovens. A Polícia Judiciária está a conduzir a investigação do caso. O álbum internacional preferido numa votação Blitz é Nevermind. Cerca de 100 indivíduos da indústria musical, incluindo jornalistas e outros especialistas em comunicação, fizeram parte do júri. Discussão sobre renda moderada é reavivada e Ministro minimiza queixas relativas a falhas no atendimento do IRU. Durante a análise do Orçamento do Estado para 2026,
O limite das rendas moderadas, fixado em 2.300 euros, voltou a ser foco de debate, recebendo diversas críticas da esquerda. O Ministro das Infraestruturas e Habitação ainda minimiza as queixas sobre as deficiências no atendimento do IRU, assegurando que existem 167 senhas diárias, ao contrário das 20 senhas apontadas por utentes e associações. Cão roubado em Arraiolos é recuperado pela GNR em Borba. O animal apresentava indícios de ter sido abandonado. Tremor de terra de magnitude 2,2 registado na Ilha Terceira. A escala de Mercalli modificada avalia os níveis de intensidade e a correspondente descrição. O que é, na verdade, o cavaquismo? Debate. Entre 1985 e 1995, Cavaco Silva esteve no poder. Hoje, as suas equipas reúnem-se para um almoço que assinala 4 décadas do seu governo. Será este um momento para validar o ditado: quem vem atrás de mim fará o bem? Passos solicita resoluções sem se deixar influenciar por cálculos eleitorais. Pedro Passos Coelho, o ex-primeiro-ministro, elogiou o governo por ter conseguido remover o dramatismo que durante tanto tempo esteve presente na discussão orçamental em Portugal. Sombra do sector bancário. Alguns imigrantes e refugiados, afetados pelo desinvestimento da banca, enfrentarão obstáculos para firmar contratos de trabalho ou arrendamento devido à recusa em abrir contas ou ao bloqueio de contas já existentes. Comentário de Joana Farrajota. O Lidl da estação de serviço é estreado pelo Teatro da Garagem. O Lidl da estação de serviço estará em palco durante 8 dias, com apresentações a 27 de novembro, às 19h30, a 28h29, às 21h0 e a 30, às 16h30. A CP irá adquirir 200 comboios, incluindo os de alta velocidade. A CP planeia a compra de comboios para alta velocidade, sem especificar quantidades. O total ascenderá a 200, podendo ser necessários outros tantos para a renovação da frota, afirma o ministro. Matosinhos reconhecida como cidade criativa na área da gastronomia. Estabelecida em 2004, a rede de cidades criativas da Unesco conta presentemente com 408 cidades, distribuídas por mais de 100 países. Xabi Alonso assegura que controvérsia com Vinícius está resolvida. O técnico do Real Madrid elogiou a atitude de Vinícius Júnior, caracterizando a sua resposta como valente, e sublinhou a relevância da coesão do grupo. Aeroporto. Ministro reconhece necessidade de mais agentes da PSP para solucionar problemas de filas extensas na fronteira. Pinto Luz admite que as extensas filas na fronteira do aeroporto de Lisboa provocam danos à reputação, e reconhece a insuficiência de agentes da PSP para facilitar o controle de passageiros. Em relação à privatização da TAP, reiterou a preservação do SAB, da marca e dos postos de trabalho. Palestina. A embaixadora expressa gratidão a Portugal pelo reconhecimento. Ravan Suleiman manifestou o seu agradecimento durante a cerimónia de troca da placa de embaixada pela de representação diplomática. Ilhavo investe em parques para crianças. O parque infantil localizado na Praia da Barquinha faz parte do plano de revitalização da área, que abrange igualmente a construção de um novo posto náutico e uma cafetaria com esplanada. Interativo. Comparação de imagens da Jamaica antes e após o Melissa. Através de imagens de satélite, é possível observar a diferença entre o antes e o depois em diversas áreas da Jamaica, que foi impactada por um poderoso furacão com ventos aproximados de 300 km/h. Nas Caraíbas, pelo menos 49 vidas foram perdidas. Responsabilidades exigidas por Carneiro em relação à morte de uma grávida. O secretário-geral do PS denunciou que se trata do reconhecimento de um grande fracasso do governo numa área crucial para a qual havia prometido soluções. Governo divulga que as obras da linha vermelha do metro de Lisboa até Alcântara têm início em dezembro de 2025.
Paralelamente, será atribuída à linha Violeta um novo metro ligeiro de superfície que conectará Odivelas a Loures, com 11,5 km e 17 estações. BDP. A manutenção das taxas de juro permite espaço para resposta. Álvaro Santos Pereira recorda os impactos económicos recentes, sublinhando que é fundamental termos espaço para que, se ocorrer um choque mais significativo, possamos responder. Empresas de limpeza começam a recusar clientes devido à escassez de trabalhadores imigrantes. O setor da limpeza representa uma das vias de acesso para profissionais internacionais, principalmente do sexo feminino, no mercado laboral em Portugal. O endurecimento das normas de imigração é a causa da falta de mão de obra. Movimento Cívico alerta para possível contaminação do Parque Natural do Montezinho devido à exploração de wolfrâmio na Galiza. A exploração a céu aberto pela empresa Tungsten San Juan começará em 2026 em Agodina, na Galiza, a uma distância de apenas 100 metros, de uma linha de água que abastece o rio Rabassal, no concelho de Vinhais. Houve muitos comentários no debate, mas escassearam os esclarecimentos. O debate entre Rui Costa e Noronha Lopes abrangeu diversos tópicos, mas há quem argumente que foi pouco elucidativo. Abel Ferreira, no Brasil, viveu mais uma noite memorável. Um avião e tacos de golfe. Os donativos que Trump recebeu. Uma imagem que Putin ofereceu é exibida por Trump. Marques Mendes alerta a Ministra da Saúde e pede soluções, afirmando que não basta ter diagnósticos, estados de alma ou desabafos. Durante um evento que homenageou os diversos governos de Cavaco Silva, o candidato à presidência expressou a sua insatisfação com a atuação de Ana Paula Martins, discordando da posição do governo do PSD. Ministra da Saúde recebe a mensagem de Mendes. É necessário encontrar soluções. O candidato a Belém fez pressão sobre o governo. É fundamental que descubram soluções, pois já passou tempo suficiente. 1 ano e meio é um período adequado para apresentar soluções, não poderia ser mais explícito. O greenwashing sucede ao greenwashing. Discutir sustentabilidade deixou de ser tendência. Atualmente, parece tornar-se um assunto proibido. O greenwashing aumenta entre companhias que temem revelar as suas ações ambientais. O silêncio poderá ser a resposta. Jorge Pinto triunfa em referendo interno no LIVRE, Seguro é o candidato externo mais citado. O apoio ao deputado será oficializado em uma reunião do órgão máximo do partido na noite de sexta-feira. O primeiro candidato próprio do LIVRE avança com uma quantidade inferior de votos no referendo em comparação com Sampaio da Nova em 2016 e Ana Gomes em 2021. Em dezembro, prosseguem as obras de alargamento da linha vermelha do metro de Lisboa. A afirmação foi feita pela Secretária de Estado da Mobilidade, que não revelou os detalhes sobre o financiamento da obra. A consignação da empreitada da linha Violeta, que liga Loures a Odivelas, também se dará em dezembro. Detido em prisão preventiva o suspeito de ter disparado contra médico em Leiria. A PJ informou que o indivíduo em causa é um antigo utente de uma das vítimas e sofre de uma doença mental diagnosticada. Jovem é detido pela PSP por imigração ilegal e outro é identificado. Um dos jovens recebeu uma notificação para deixar o país de forma voluntária num período de 20 dias. Angola afirma que honra a soberania dos aliados da CPLP. O ministro sustentou que é essencial que os Estados-membros da CPLP possuam condições favoráveis entre eles. Lages. PS responsabiliza executivos por brincar com os trabalhadores. Berto Messias também censurou a falta de resposta do Governo da República, que permanece em silêncio desde que a situação se tornou conhecida, há 3 semanas. De que maneira os dados elucidam as decisões no debate? Durante mais de 1 hora, João Noronha Lopes e Rui Costa debateram o futuro do Benfica. Nesta edição, destacamos como os resultados das eleições justificam a postura adotada pelos dois candidatos. OE26. Debate com parlamentares do PSD, Chega e PS.
Após a aprovação do OE e da Lei da Nacionalidade, estendemos um convite aos deputados João Pedro Louro, Madalena Cordeiro e Eva Cruzeiro para discutir a coreografia do PSD em 2 tempos, juntamente com o PS e o Chega. Unesco reconhece Matosinhos como cidade criativa da gastronomia. A partir de agora, Matosinhos faz parte da rede de cidades criativas da Unesco na área da gastronomia, unindo-se a um seleto grupo de 10 municípios portugueses que possuem este prestigiado estatuto internacional. Esta decisão foi divulgada na passada sexta-feira. A vitória mais significativa das eleições não requer uma nova votação. Rui Costa alcançou 42,13%, enquanto Noronha Lopes obteve 30,26%, mas a síntese das eleições do Benfica transcende a possibilidade de uma segunda volta. Os sócios demonstraram ser o maior ativo do clube. Avanço das obras de alargamento da linha vermelha do metro de Lisboa está previsto para dezembro. A Secretária de Estado da Mobilidade assegura que a obra avançará, sem detalhes sobre a forma de financiamento. A consignação da obra da linha violeta, entre Loures e Odivelas, também se dará em dezembro. Rumos da OCDE rumo à excelência educativa. Acesso, e também progressão, ao ensino superior continua a ser condicionado pela desigualdade de oportunidades associada a contextos socioeconómicos desfavorecidos. Comentário de José Augusto Pacheco. Acordo entre PSD e PS garante governo de Cascais até 2029. Um acordo foi alcançado entre o PSD e o PS para a administração de Cascais, com o executivo de coligação PSD-CDS, sob a liderança de Piteira Lopes, a conceder responsabilidades aos vereadores do PS. Ana Paula Martins, Ministra da Saúde, ciente de que a diminuição do orçamento para terceiros e medicamentos transmite uma mensagem bastante exigente aos administradores do SNS. Esta sexta-feira, a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, está a prestar declarações na Assembleia da República e já se pronunciou sobre o falecimento de uma mulher grávida de 38 semanas ocorrido na última quinta-feira. Rui Costa, ciclista, revela que irá encerrar a sua carreira. Com 39 anos, Rui Costa é visto como um dos mais destacados ciclistas de Portugal ao longo da história. Filipe Melo é solicitado a afastar-se da mesa do Parlamento pelo LIVRE. No mês de setembro, o deputado em questão enfrentou uma queixa da socialista Isabel Moreira, que o acusou de ter feito gestos considerados desrespeitosos, nomeadamente, enviado beijos. A intuição dos progenitores. Ainda há espaço para o instinto na formação dos filhos? Ou a desconfiança tomou conta devido ao receio de falhar? De que forma podem os pais harmonizar a intuição com as recomendações de peritos? 50 anos de Bohemian Rhapsody, 10 curiosidades que pode desconhecer sobre o clássico dos Queen. Há exatos 50 anos, os Queen apresentaram aquela que viria a ser a sua canção mais icónica, Bohemian Rhapsody, 5 minutos e 58 segundos que se gravaram na história do rock, que inspiraram a aclamada biopic do grupo liderado por Freddie Mercury e que fez milhões de pessoas em todo o mundo entoarem Galileu, em coro. O que conhece sobre esta obra-prima da banda britânica? Provavelmente não tudo, como este artigo se propõe a evidenciar. Contradição na engenharia, avaliação do Huawei Puro 80 Ultra. O Huawei Puro 80 Ultra destaca-se como um dos dispositivos móveis de topo mais notáveis e, ao mesmo tempo, um dos piores disponíveis no mercado. Abaixo, apresentamos as razões. Cabo Verde receberá a chancelaria angolana. A visita de Osvaldo Varela teve como fundamento a urgência em discutir pormenores para acelerar o processo de edificação. Eddie Falco, os Sopranos, não poderiam ser feitos hoje. Eddie Falco está presente em diversas discussões no Tribeca Lisboa. Execução do desalinizador em Sines está prevista pelo Governo para 2027. Maria da Graça Carvalho explicou que o investimento em Sines se deve ao elevado número de projetos de produção de hidrogênio e aço verde. Jorge Pinto alcança 67% nas primárias do LIVRE, Seguro obtém 18%. Mais de 2/3 dos apoiantes e membros do LIVRE deram a sua aprovação a Jorge Pinto.
Terreno em Chelas, destinado à construção de habitação acessível, será vendido pelo Estado. O imóvel a ser vendido em asta pública previa a construção de 168 fogos a custos controlados. Arquitetos responsáveis pelo projeto para o IHRU expressam a sua perplexidade face à decisão de não avançar. Detido homem por abusos sobre a enteada menor na feira. Segundo a judiciária, o arguido tirou partido da sua posição de autoridade em relação à menor, como figura parental, e da sua fragilidade devido à idade. Usa frequentemente as autoestradas. Descubra qual o aumento das portagens esperado para o próximo ano. Os preços em queda não são suficientes para impedir as subidas nas autoestradas. Qual será o custo das portagens em 2025? Escute o novo episódio do Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso, apresentado por Juliana Simões. Acordo político sobre saúde recebe apoio de Gouveia e Melo. Gouveia e Melo expressou a sua concordância com a posição do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Via expressa inquietação em relação à privatização da Azores Airlines. O deputado manifestou também a sua preocupação face à falta de transparência e à confusão que caracterizam o processo de privatização. Ex-clérigo em julgamento por fraude, usurpação de funções e violação. Foi divulgada a decisão instrutória do processo relacionado com o ex-clérigo na página da Procuradoria-Geral Regional do Porto. A forma como Trump reage enquanto Putin agrava a guerra híbrida. Putin persiste em desafiar a Europa com infrações no espaço aéreo e intimidações nucleares. O intuito é incutir temor no Ocidente e procurar reduzir o apoio à Ucrânia. A resposta vem de Trump e da Europa. Gouveia e Melo solicitam indiferença em relação a mensagens de teor racista. Na conversa realizada na Academia Johnson, Gouveia e Melo discutiu, além dos desafios do racismo e da xenofobia, os temas da pobreza e da exclusão social. A luta de Garcia Pereira contra o ódio do Chega. Alberto Gonçalves analisa a reclamação de Garcia Pereira visando a dissolução do Chega. Secretário de Estado sugere que o PS busca mais imigração para aumentar votos, uma ideia da extrema-direita dos Estados Unidos da América. Rui Armindo Freitas, secretário de Estado da Imigração, declarou que a política de imigração do PS visa alterar a base social para conquistar votos. Nos Estados Unidos, essa mesma ideia foi promovida por Charlie Kirk e Tucker Carlson. Faleceu o ex-presidente da Câmara de Mogadouro. António Moraes Machado, nascido a 10 de novembro de 1935, aposentou-se aos 65 anos e dedicou-se à política local durante 12 anos, 3 mandatos, entre 2001 e 2013, pelo PSD. Queixa-crime de Ana Gomes contra Conselheiro Nacional do Chega motivada por cartaz falso sobre putos castanhos. Pedro Pinto Faria, conselheiro do Chega, partilhou na rede social X uma imagem de um cartaz gerado por inteligência artificial, onde André Ventura aparece com o slogan "Tira os teus putos castanhos da minha creche". A publicação já atingiu quase 400 mil visualizações. Para a ex-eurodeputada Ana Gomes, isso configura um ardil para propagar a propaganda racista nas redes sociais. Inlung Imal, australiano falece durante tentativa de ascensão. O australiano integrava um conjunto de 9 alpinistas, assistidos por 10 guias nepalenses. Reconhecimentos e reencontros para homenagear Cavaco, considerado o melhor primeiro-ministro da democracia portuguesa, inclui fotogaleria. Um almoço promovido por um ex-ministro celebrou os 40 anos do arranque do primeiro governo sob a liderança de Cavaco e os 30 anos do término do último. Um ano de luto pela Rainha-Mãe na Tailândia. Informações essenciais para turistas. Após o falecimento da Rainha-Mãe, Sirikit, as autoridades da Tailândia instituíram um ano de luto nacional. O setor turístico permanece aberto e a funcionar normalmente, mas recomenda-se discrição. Além disso, surgiram mudanças. Conflito entre juízes é gerado por caso secundário do Marquês. Diferentes juízes envolvidos em processos do caso Marquês têm opiniões divergentes. A situação será decidida pela Relação de Lisboa.
A defesa de Santos Silva também irá recorrer, mas por motivos distintos. Governo sugere um incremento de 2,3% para 2029 na função pública. O aumento alinha-se ao que foi estabelecido para os 2 anos precedentes, 2027 e 2028. Ativistas responsabilizam democratas pela cumplicidade com Trump na censura dos direitos LGBTQIA+ online. O grupo ativista, Fight for the Future, condena o que consideram esforços ineficazes dos democratas para bloquear a promulgação de leis discriminatórias. Segundo o coletivo, as medidas de resposta não têm tido impacto, ou até se revelaram contraproducentes. Envio de mísseis Tomahawk para a Ucrânia é autorizado pelo Pentágono. Após avaliar que a decisão não impacta as reservas militares dos Estados Unidos, o Pentágono concedeu autorização à Casa Branca. Excedente de 6.304,1 milhões de euros é reportado pelo Estado até setembro. O aumento da receita, 6,6%, superou o da despesa, 6,3%, o que explica esta evolução. OE 2025. Excedente de 6.304,1 milhões de euros registado pelo Estado. O aumento da receita, 6,6%, superou o da despesa, 6,3%, o que levou a esta evolução. Até quantas gotas de água resiste o copo da Ministra da Saúde? O PS solicitou a demissão de Ana Paula Martins devido a reduções no SNS, antes mesmo do incidente com a grávida do Amadora Sintra. Marcelo solicita um acordo de regime que nunca tinha exigido anteriormente. Montenegro permanece ileso. Centro Oncológico no Algarve será erguido até 2027. O Centro Oncológico recentemente planeado para Lolé possibilitará o tratamento de pacientes na região do Algarve. Acordo na saúde é desejado por Gouveia e Melo, soluções são exigidas por Mendes e Marcelo é criticado por Martins. Gouveia e Melo manifesta apoio a um pacto político com medidas a médio prazo, enquanto Catarina Martins afirma que o presidente está a isentar o governo de responsabilidades. Por sua vez, Marcos Mendes ressalta que são necessárias soluções. Fechadas 5 urgências de obstetrícia e ginecologia. No domingo, a situação apresenta melhorias, encerrando apenas a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, além da urgência geral do Hospital Geral de Coimbra. FEMPROV afirma que os fundos para o ensino superior são insuficientes. O plano do governo estipula um gasto total consolidado de 3,9 mil milhões de euros, representando um aumento de 296,8 milhões de euros em relação à previsão de execução de 2025. O investigador que pretende revolucionar a terapia da tuberculose. Tiago Brites, licenciado e doutorado em Biologia pela Universidade do Porto, realizou pesquisa na Escola de Medicina da Universidade Cornell, nos Estados Unidos da América, onde também lecionou. Desde 2023, é o investigador principal do I3S. O impacto do terremoto de 1755 na filosofia e na teologia europeias, o catalisador do secularismo. O cardeal Manuel Clemente comenta que o sismo em Lisboa encerrou o otimismo do século XVIII na Europa, fazendo uma analogia com os eventos de 11 de setembro de 2001. Vale a pena ir às bruxas assim. A assustadora noite de Rubem Dias com Maia Jama, confira as imagens. O internacional português e a apresentadora britânica destacam-se numa noite de Halloween. Ministra permanece e ambiciona eficácia com o Caminho das Pedras. Ana Paula Martins declarou que os Ministérios da Saúde e Finanças irão iniciar um percurso de revisão das despesas com o intuito de promover eficiência. O governo pretende economizar milhões em trabalhadores temporários e refuta a ideia de cortes nos medicamentos. Cacilhas restabelece ligação fluvial em horário de dias úteis com embarcações totalmente elétricas. A oferta mensal aumentará em 75 mil lugares, com a operação conjunta de embarcações a diesel e totalmente elétricas, permitindo o transporte de 540 passageiros e 20 bicicletas por viagem. Faleceu Carlos Santos, ex-autarca da Câmara de Aveiro.
O funeral está agendado para sábado, às 12 horas, no Centro Funerário de Aveiro. Fanny fala sobre a sua saída da TVI e a relação problemática com Catarina Miranda. A ex-apresentadora partilhou diversas revelações que deixaram todos surpreendidos. André Sousa assegura responsabilidade na mudança. André Sousa assumiu o cargo de presidente da Câmara da Batalha pelo PSD. 6 abutres pretos regressam à vida selvagem no Douro. Abutres pretos soltos após tratamento devido ao incêndio na área do Douro Internacional. Eduardo Paz Ferreira solicita aumento de financiamento da União Europeia para as ilhas. Proposta de Paz Ferreira visa um apoio europeu mais substancial para as regiões autónomas. Empresa, comunicação oportuna de informação relevante. Nas semanas recentes, tem-se discutido e escrito extensivamente acerca da possibilidade, que foi comunicada à CMVM, de um novo acionista de referência na empresa. Acordo na saúde desejado por Gouveia e Melo, soluções exigidas por Mendes e críticas de Martins a Marcelo. Gouveia e Melo manifesta a aceitação de um entendimento político com soluções a médio prazo, enquanto Catarina Martins afirma que o presidente está a isentar o governo de responsabilidades. Por outro lado, Marques Mendes afirma que são necessárias soluções. Em 2023, Portugal ocupou a terceira posição entre os países da União Europeia com menor recolha de lixo eletrónico. De acordo com o Eurostat, Portugal figurou entre os 3 estados com as menores quantidades de lixo eletrónico recolhido por habitante em 2023, atingindo um valor de 5,8 kg por pessoa no país. A dimensão do caso Ivo Rosa é inferior àquela que muitos tentaram atribuir. Desde maio de 2023, o conselheiro Azevedo Mendes ocupa o cargo de vice-presidente no Conselho Superior da Magistratura. Trump refuta a existência de um plano de ataque à Venezuela após informações sobre bombardeamentos em preparação. O presidente dos Estados Unidos rejeita a ideia de que estão a ser preparados ataques a instalações militares na Venezuela. Proposta do governo de Luanda para o OE é 4,7% inferior ao vigente. O hoje 2026 foi apresentado pelo governo angolano à Assembleia, privilegiando a diversificação. Foi necessário revirar o pote para descobrir a inspiração. Pedro Gonçalves destacou-se novamente, proporcionando uma assistência a Ioannidis e marcando um golo espetacular. Após incêndio numa escola de Famalicão, 2 jovens apresentam-se mal. As alunas foram levadas para o Hospital de Vila Nova de Famalicão. Bragança, Nuno Moreno assume cargo de vereador independente após deixar o PS. Após se desvincular do PS, Nuno Moreno toma posse como independente em Bragança. Horário normalizado na travessia Cacilhas-Sodré com embarcações elétricas. A ligação Cacilhas-Cais do Sodré é agora realizada com barcos elétricos. Resolução da Organização das Nações Unidas apoia a reivindicação de Marrocos sobre o Saara Ocidental. Uma resolução foi aprovada pela Organização das Nações Unidas, que solidifica o domínio de Marrocos sobre o Saara Ocidental, desconsiderando as demandas do povo sarauí e intensificando o conflito com a Argélia e a Frente Polisário. A captura dos assaltantes de Ourivezarias na ponte 25 de abril. 4 integrantes da gangue de assaltantes de Ourivezarias foram colocados em prisão preventiva, após terem sido interceptados e detidos na terça-feira. Uma conquista difícil do Sporting. Gabriel Alves afirma que os Leões alcançaram uma conquista justa, mesmo tendo enfrentado dificuldades para vencer a partida. O comentador atribui a Ioannidis a força da técnica e a técnica da força ao Pedro Gonçalves. Mais 3 corpos não identificados de Gaza foram entregues a Israel. Uma fonte militar israelita mencionou à agência France Presse, AFP, que não temos certeza se os corpos devolvidos pertencem a reféns. OE 2025. Aumento dos pagamentos em atraso atinge 1.007,6 milhões.
No entanto, a redução na administração local, menos 17,3 milhões de euros, e na administração regional, menos 11,7 milhões de euros, ajudou a mitigar este problema. Salários nas lajes têm adiantamento em preparação nos Açores. Artur Lima, vice-presidente, divulgou a proposta para resolver a situação dos salários em atraso na base das lajes. Cinemateca exibe filmes de artistas plásticos. O ciclo da Cinemateca realça o cinema experimental de artistas plásticos de Portugal. SCPX-ALV. Diomando deveria ter recebido cartão vermelho. Pedro Henriques afirma que o VAR deveria ter ajudado o árbitro a mostrar vermelho direto ao atleta dos Leões. Avalia a arbitragem com nota 4, considerando-a negativa, pois faltou o cartão vermelho. BPI ultrapassa os requisitos mínimos estabelecidos pelo BCE para 2026. Considerando estes números, em setembro deste ano, o BPI ultrapassava os requisitos mínimos que se aplicam a partir de janeiro de 2026. Halloween comemorado por Trump na Casa Branca com crianças fantasiadas. O casal Trump passou mais de uma hora a oferecer chocolates a uma extensa fila de crianças. Interrupção de voos por quase 2 horas devido a alerta de drones. Entre as 20 horas e 8 minutos e as 21 horas e 58 minutos, as operações de descolagem e aterragem foram paralisadas, resultando no desvio de uma série de voos para outras cidades na Alemanha. Lona do bem, o YouTube precisa de se acalmar. Já conto que a publicidade me interrompa, mas há vezes em que o vídeo nem recomeça de onde parou. A humorista não se opõe aos diversos anúncios, contudo, aponta que a funcionalidade não está a funcionar muito bem. Presidente da Câmara deseja que a Capital Europeia da Cultura seja um êxito. É necessário colaborarmos para que isso se concretize, enfatizou. Acesso de jornalistas é limitado pela Casa Branca. Um memorando, que foi tornado público esta sexta-feira, impede os jornalistas de entrarem na Sala 140, designada como Sala de Imprensa Superior, sem uma marcação antecipada. As mãos carregadas de pedras. Publico@publico.pt